Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. É preciso. É preciso. É preciso saber viver. Saber viver. Sejam bem-vindos ao Centro Universitário Cidade Verde. O UniCV está dentre as 5 maiores instituições de ensino superior do Brasil, com conceito institucional 4, na avaliação realizada pelo MEC em uma escala de 1 a 5. Estamos presentes em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, com mais de 40 mil alunos matriculados em 30 cursos presenciais e em 85 cursos na modalidade à distância, nos mais de 508 polos de apoio educacional. Convido agora o professor Hamilton Faveiro, vice-reitor do Centro Universitário Cidade Verde, para fazer uso da palavra. Emociona um pouco quando você ouve falar, né, de 40 mil alunos ou de que nós estamos em todos os cantos do país. Emociona bastante, porque lá em 2005 nós nos reunimos em 32 alunos. 32 alunos davam início a essa história bonita que foi escrita pelas mãos de funcionários, de professores e também dos alunos. Sejam bem-vindos à nossa instituição. Vocês trazem com vocês todo um aprendizado da família, todo o aprendizado dos pais de vocês que lhes ensinaram o caminho da justiça, do bem-estar, da ética, do comprometimento, da honestidade. Tudo isso vocês já trazem. Isso nós não podemos mais mudar. Já vem com vocês. Vocês fazem parte da geração e das gerações futuras que virão pós vocês, dos vossos filhos, que mudarão a face da terra. É pela educação que nós transformaremos o mundo. Cabe a nós, como instituição de ensino, a responsabilidade, e que baita responsabilidade, de dizer para vocês qual o caminho seguir a partir de agora. O profissionalismo de cada um de vocês, o destaque que cada um de vocês terá ao longo da vida, depende de nós e de vocês. A escola é o jeito mais fácil, é o caminho mais bonito de se escrever naquele livro da vida. Alguns de vocês podem olhar no livro escrito na vida e ver, de repente, que um pai de vocês não chegou a uma universidade, não chegou a um curso superior. Mas, com certeza, vocês chegaram, terminarão, e os seus filhos todos chegarão. É assim que muda a história. A história se muda pelo conhecimento. A sabedoria se dá no processo em que nós vamos acumulando conhecimento, aprendendo os mais novos com os mais velhos, e assim sucessivamente. A vida é uma corrida de bastão. Cada um de nós deve entregar esse bastão mais adiante a pessoas num nível mais avançado. Eu sempre dizia, nas palestras que fazia tempos atrás,
que o grande sonho de qualquer educador, de qualquer professor, ou de qualquer criança, ou de qualquer pessoa que você imagine, é não ver mais as grades separando as casas, não ver mais as grades nas janelas, porque nós colocamos elas lá do medo, por conta do medo. Nós as colocamos por uma sociedade que teve um volume muito grande de pessoas marginalizadas no processo de educação. Nós brincamos, as gerações anteriores provavelmente, e a nossa não pode mais fazer isso. Brincamos com a educação, sem saber que a única forma de libertar uma pessoa da pobreza, da miséria, não é dando cesta básica, não é dando Bolsa Família, não é. Nós sabemos que a única forma de tirar um povo de uma situação terrível, que é a falta de alimento na sua mesa, que é a falta de entendimento do que é a vida, é pela educação. O gostoso de ler um livro para o teu filho à noite e ensinar ele como é o caminho do conhecimento. A sabedoria nasce nesse processo. E como é bom vê-los aqui. Como é bom se pudéssemos olhar daqui a 2, ou daqui a 3 ou 4 anos e vê-los todos concluindo o curso superior. Mais que isso, se especializando ainda mais. Porque é do conhecimento que nós vamos trabalhar a independência desse país. É com o conhecimento que nós vamos fazer que aqueles 13 milhões e 600 mil pessoas que estão desempregadas possam ter comida na sua mesa, e comida digna. Porque comida de cesta básica, comida de esmola não é digna. Minha mãe sempre dizia uma frase que ela me ficou marcada e vai me marcar por toda a vida. Nunca dê o peixe, ensine a pescar. Porque se a pessoa aprende a pescar, vai poder ter um outro peixe. E se você der o peixe à pessoa, uma vez alimentado pelo peixe, não vai ter mais o que fazer. Então vocês estão aqui para aprender a pescar. Façam da educação o caminho seguro de vocês. Não alardeie de forma nenhuma o conhecimento. É um valor imensurável. Ninguém rouba o conhecimento. Se um dia qualquer ladrão lhe atacarem pela rua, ele pode levar tudo que vocês têm, mas nunca levará o conhecimento. Amem cada dia de aula. Façam valer cada dia que vocês voltarem para casa. Leve com vocês um pouco mais do que vocês chegaram até aqui. Cada dia vocês estarão melhores. Cada dia vocês saberão mais. E cada dia saberão que sabem menos. Porque quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente pesquisar, mais a gente vai descobrir que o universo do conhecimento é gigantesco. E nós não temos como saber tudo. E nunca saberemos tudo. Essa é a grande dádiva do nosso Deus. Nós estamos em contínuo aperfeiçoamento. E que vocês façam desse espaço maravilhoso, que inclusive é essa idade maravilhosa que vocês estão vivendo. Façam desse espaço o espaço mais valioso da vida de vocês. Nunca utilize o conhecimento como uma brincadeira, como às vezes as pessoas fazem, até de colar numa prova, até de buscar se promover. Não existe isso. Porque se você não agrega para você, amanhã lhe faz falta. O conhecimento tem que estar em você. A qualidade profissional vai estar em você. E vocês serão bem-sucedidos no quanto vocês investirem naquilo que gostem. E façam sempre o que vocês gostam. Não façam nada que vocês não gostam. Amem aquilo que façam. Façam todo o esforço possível para ser referência naquilo que vocês fazem. Se você vai ser um bom engenheiro, se você vai ser um engenheiro, seja um bom engenheiro. Se você vai ser um administrador, seja um bom administrador. Se você vai ser um contador, um bom contador, e assim sucessivamente. Um bom advogado. Procurem pensar sempre que esse diferencial está onde?
está no conhecimento. Eu sempre, às vezes, me pergunto, eu que fui professor durante tantos anos, por que numa mesma sala de aula, tendo os mesmos professores, tendo os mesmos conteúdos, alguns alunos se destacam tanto e outros nem tanto? Não é a nota que vai destacar. O que vai destacar é a vontade de fazer as coisas, é a determinação, é a perseverança. Vocês terão muitas dificuldades, perderão amigos às vezes tem um problema na família, às vezes é um problema de saúde, mas não desistam. Não desistam dos seus sonhos. Apostem todas as fichas. E eu conheço pessoas que apostou todas as fichas. E dentre os professores nós temos muitos deles. Apostem na vida de vocês. Apostem que a educação vai dar a vocês o diferencial. E que vocês também devem trabalhar para que os filhos de vocês caminhem da mesma forma. Se todos nós fizermos esse trabalho, e esses milhões de pessoas que nós temos hoje nas escolas, pensem em vocês. Em 2 ou 3 gerações, nós teremos um país com um olhar diferente, uma visão diferente, do que é realmente respeitar uma pessoa, do que é realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Então eu agradeço vocês por estarem aqui. Assumimos nós, como instituição de ensino, o compromisso de ajudá-los a avançar nesses passos difíceis, mas firmes, que darão daqui para frente. Que Deus abençoe a cada um de vocês, para que vocês consigam, mesmo diante das maiores adversidades, porque tem uma história muito interessante. Um pai não dá para um filho algo que ele não pode carregar. E se Deus deu a você alguma adversidade, é porque Ele acredita que você é capaz. E entendam também outra coisa. Se o mundo fosse todo plano, se não tivesse as montanhas, não tivéssemos as curvas, não tivesse, ele talvez não tivesse graça. É nas adversidades que nós crescemos, nunca se esqueçam disso. As adversidades, sempre depois de uma queda, uma pessoa é mais forte. Sempre. Então, não tomem a queda como um fracasso. Nós vamos fracassar algumas vezes na vida, talvez na parte afetiva, talvez vamos perder um amor e achar que não vamos mais conseguir o outro e depois a gente consegue. Talvez perder um trabalho e achar que não vamos mais conseguir um trabalho igual aquele consegue. Tantas coisas. A vida é de perdas e ganhos. O Raul Seixas dizia, não é de uma batalha que se ganha a vida. São diversas batalhas que a gente trava dia a dia. Então que Deus os abençoe a cada um de vocês. Para que naquele sonho que vocês têm, vocês todos os dias possam ir acrescentando um pouquinho a mais. Todos os dias, quando terminar o dia, pensem o seguinte, o que é que eu fiz hoje de melhor do que eu fiz ontem? O que eu sou hoje melhor daquele cidadão, daquela cidadã que era ontem? O que eu sei mais do que eu sei ontem? E assim sucessivamente. Vocês vão perceber que ao olhar para trás, vocês escreveram uma história de conhecimento. O livro de vocês está preenchido. E vocês podem entregar para o filho de vocês e dizer, siga adiante. Aqui está o bastão. E se vocês pensarem que vocês chegaram até aqui, e vão passar um pouco mais, né? Muitos vão fazer pós, outros vão fazer mestrado, doutorado, os filhos de vocês podem mais. Os filhos de vocês verão o esforço de vocês. Os filhos de vocês verão o quanto vocês evoluíram pelo conhecimento. E seguirão os mesmos passos. Um passo ético, um passo honesto, que é o que vocês trazem de casa, um passo de conhecimento, de capacidade de interferir, de capacidade de mudar cenários, que é o que vocês vão aprender aqui. Então que Deus abençoe a nós como instituição de ensino, nossos professores todos, e a vocês, que agora chegam. Que chegam para nós, vindo com o conhecimento, com a capacidade que os pais de vocês passaram a vocês, alguns já até passando às vezes com mais expertise, já com mais experiência, por ter já um curso superior talvez, mas todos ávidos de conhecimento. E é essa a nossa responsabilidade maior, de dar a vocês esse conhecimento, para que vocês possam ter, com esse conhecimento, maior capacidade de interferência numa sociedade ávida, né, de possibilidades e de criatividade das pessoas. Muito obrigado por acreditar em nós, e podem ter certeza, mais uma vez eu digo,
nós faremos de tudo para que vocês sejam os melhores profissionais da nossa região. Eu convido agora a nossa professora Marcela, que é diretora de pós-graduação em pesquisa, que vai fazer uso da palavra e falar um pouco sobre os projetos que ela responde aqui na faculdade. O professor Hamilton comentou um pouco sobre o quanto, né, a gente espera que o conhecimento impacte na vida de vocês. E eu vou falar aqui para vocês o quanto eu espero que vocês impactem lá fora. Porque as áreas que eu cuido na instituição, a gente espera que o aluno realmente assuma o protagonismo, mas como um agente de mudança social. Né? Porque quando a gente capacita vocês, quando a gente traz conhecimento para vocês, e quando vocês pertencem aí a uma parcela da sociedade que tem acesso ao ensino superior, né? Se a gente olhar aí, Maringá é diferenciado, mas os indicadores do Brasil ainda é muito restrito, isso vem com vocês uma série de benefícios, mas uma série de responsabilidades. Cabe a cada um de nós promover uma sociedade melhor aí para quem não teve essa oportunidade. Então, comigo está, e vocês vão conhecer depois, eu sou só uma representante, né? Eu não consegui trazer os times todos, mas está primeiramente o Smart Space. O Smart Space é aquela sala de vidro lá na entrada, perto das coordenações. Ele é um ambiente de conexão de vocês relacionado à inovação e empreendedorismo. Então, é pelo Smart Space que vocês terão acesso a vários desafios e aí vocês terão a possibilidade, né, sempre é um convite, pessoal, é sempre atividade fora da sala de aula, né, então aproveitem esses ambientes para participar de projetos que estimulem o desenvolvimento de habilidades de inovação e empreendedorismo. Alguém aqui já pensou em abrir uma empresa? Ser dono, como dizem, né, você é dono do meu próprio horário? Não? Mas a primeira coisa que a gente precisa entender do empreendedorismo é que não é só abrir empresa. Às vezes, quando a gente fala, é um espaço de inovação e empreendedorismo, eu não quero abrir empresa, então eu nem vou passar lá. Não é só abrir empresa. Quando a gente recebe uma empresa aqui e fala, Marcelo, eu preciso contratar, mas eu preciso que alguém, quando olhe uma situação, resolva, me traga uma solução. Pense diferente do que eu pensei. Me cutuque, né? Fale, mas por que você está fazendo desse jeito? Dá para fazer de outro. Alguém que seja mais ativo. Essas são as características do empreendedor. O empreendedor é aquele que olha para o mercado e fala, mas por que está todo mundo fazendo desse jeito? Por que a Uber nasceu se a gente tinha táxi, gente? Por que a gente tem Airbnb se a gente sempre teve hotel? Porque a pessoa olhou para o mercado e falou assim, mas por que está sempre todo mundo fazendo do mesmo jeito? Que coisa chata. Não dá para fazer diferente isso? Né? Eu tenho a psicologia, porque todo mundo está sempre atendendo do mesmo jeito. E a gente entrou na pandemia com vários atendimentos virtuais. Eu preciso pensar diferente, em todas as áreas. Senão, eu vou ser o mesmo profissional que já tem. E aí eu entro na competição. Então, quando aparece uma oportunidade no Smart Space, é aquele momento da gente sacudir. Fazer o que a gente não está acostumado a fazer. Pensar o que a gente não está acostumado a pensar. Porque ganha nota? Não, não ganha nota o Smart Space, tá? Para desânimo aí de todo mundo, não ganha nota. Mas nós temos outros ganhos. Muitas vezes tem desafio com premiação em dinheiro, nós temos desafios com vários tipos de premiações, mas o mais importante para a gente, o que motiva o Smart Space, ali na figura da professora Camila e da nossa estagiária Mari, é o quanto a gente consegue transformar vocês. E aí, quando alguém me liga, eu falo, não, eu tive um aluno que fez um desafio aqui e ele tem uma visão diferenciada. Esse cara vai para o mercado. Né? A gente teve um desafio ano passado da Gela Boca, que eles tiveram que repensar o pote de sorvete. Quem veio aqui na banca foi a própria Gela Boca. Os 4 alunos estavam muito bem empregados, porque já têm um perfil diferenciado, mas todos receberam proposta de trabalho da Gela Boca. Então, assim, é isso. É isso que o mercado quer ver, o que vocês fazem diferente dos outros alunos da sala de vocês. E aí, falando em mercado, a minha segunda área é a central de carreiras, que é a área responsável por gerenciar os estágios não obrigatórios, ou seja, a partir do momento que você entrou na graduação, você já pode estagiar e também cuidar da carreira de vocês. O que a gente pode fazer para desenvolver melhor a carreira de vocês? Porque muitos conhecimentos vocês vão adquirir em sala de aula. Essa é a responsabilidade do diretor acadêmico, da coordenação, dos professores. Passar conhecimento técnico. Como é que faz um processo, a teoria base. Mas muitas habilidades que a gente chama de soft skills, nem tudo a gente desenvolve em sala de aula.
E é por isso que quando o professor Hamilton fala, mas por que eu tenho 2 alunos na sala que assistiram a mesma aula, às vezes vêm do mesmo colégio, tem desempenho diferente? Porque um desses alunos provavelmente está ousando mais, colocando a sua mente para trabalhar mais, tirando a sua mente do conforto. E isso faz com que ele apreenda mais o conteúdo e se desenvolva. Então, quando a gente fala na Central de Carreiras, vocês vão ver, por exemplo, que nós temos a Workalove. Alguém aqui já entrou no Jacad? Deu uma abertura assim? É o sistema acadêmico de vocês. Dentro do Jacad de vocês tem lá, Central de Carreiras Online. Vocês clicam ali e vocês caem direto na Workalove. O que é a Workalove? É uma edtech que a instituição paga para que o aluno tenha acesso a milhares de vagas por dia. Pessoal, são milhares de vagas por dia. Tem vaga de emprego, tem vaga de estágio, tem vaga home office, tem vaga para Maringá, tem vaga para Marialva, tem vaga para o Brasil inteiro. Inúmeras vagas. Isso é tanto para o nosso aluno do presencial quanto para o nosso aluno do EAD. Por quê? Porque a gente quer que vocês tenham acesso às melhores oportunidades. A gente não quer vocês com um estágio de R$200. Nós queremos vocês com um estágio de R$1.000, R$2.000, o melhor que tiver no mercado. Então, entrem na Workalove, né, saindo daqui, quem tiver aí o acesso, entrem e preencham o cadastro de vocês. Ele já puxa muitas informações do Jacad, mas vocês precisam preencher o currículo. Ali dentro da plataforma, você já consegue se candidatar para a vaga. Então, olha a facilidade de conexão. E outra coisa, pessoal, as empresas estão lá dentro, elas pescando os alunos dentro da plataforma. Então, se o meu currículo não está ativo, a empresa não está te vendo. Não tem milagre, né, no mercado de trabalho. Tem muito esforço para alcançar uma vaga, que é a vaga aí que a gente almeja. Uma outra coisa, né? Eu vou ser breve, professora. Nós temos, pela Central de Carreiras, uma feira de empregabilidade por semestre aqui na instituição, presencialmente. Normalmente, a gente traz 20 a 30 empresas aqui. A empresa vem para a UniFCV por quê? Porque ela quer conhecer o nosso aluno. Então, a Central ligou, falou, a gente tem esses cursos, ela vem mostrar a vaga aqui. E, normalmente, quem participa mais são os externos. É com muita tristeza, né? Quando eu e o professor Barbieri, a gente está lá recepcionando. Você é aluno da UFCV? Você trouxe currículo? Não, eu já estou trabalhando. Mas você está trabalhando no quê? Você não está fazendo psicologia? Não, mas eu sou auxiliar administrativo. Mas você não quer tentar uma vaga? Não, estou trabalhando. E vai. Enquanto isso, tem um monte de gente que passa pelo terminal e entra e pega as vagas que a gente, com tanto carinho, filtrou para vocês. O mercado é assim, ele é competitivo. Tem como eu colocar a empresa numa bolha e falar, e aqui só o UniFCV? Não tem. Mas a gente traz a oportunidade para vocês. Vocês sabem da feira antes, tem oficina de currículo antes, tem preparatório de entrevista antes, tem tudo. Aproveitem. A carreira, por mais que a gente possa dar N dicas na Central, ela é tua. Só uma pessoa pode cuidar da sua carreira, gente, e é você. Não tem milagre, não tem professor, não tem tutor, não tem pai e mãe que possa cuidar da sua carreira. Se você não falar, olha, eu tenho 2 anos de graduação, 4, 5, e nesses 2 anos eu quero entrar num estágio, eu vou abrir mão de ganhar, às vezes, um pouco que eu estou ganhando a mais agora, para entrar num estágio, para daqui 2 anos eu estar efetivado nessa função, vocês saem da graduação no mesmo emprego que vocês entraram. Para a gente isso é muito triste. Porque você não optou pela sua carreira. Então, precisa optar. Precisa ser uma opção de vocês. É chegar em casa e falar, eu quero, aonde eu quero dar daqui 5 anos. Cola no espelho e vai. Se você não tiver esse horizonte, vocês vão tomar várias decisões erradas. Vocês vão fazer os cursos de extensão errado, vocês vão tomar decisões erradas quanto à gestão de tempo, porque não dá para fazer tudo. Vocês vão tomar decisões erradas. Então, o que vocês precisarem da Central de Carreiras, nós estamos lá. E vocês vão ver que a gente faz muita coisa. Teremos o Recruta Day, só para estágio. Um dia só do CIE aqui, contratando aluno nosso. Participa. Eu estou contratado. Vai. Eu vou. Marcela, quer participar da entrevista? Quero. Vamos ver. Vamos sentir o mercado. Será que a vaga que eu estou é a melhor para mim? Deixa o outro falar. Aí eu tenho até uma moeda de troca, né? Peraí, né? Ele está me oferecendo, patrão, o que o senhor pode fazer comigo? Então, vocês têm que experimentar, têm que se mostrar para o mercado.
E já finalizando, professora, a terceira área comigo é o PIC. Alguém que gosta de escrever? Eu não sei se vocês estão com muito sono, se vocês têm alguma coisa com as mãos, assim, ou se realmente ninguém aqui gosta de nada, né? Eu tô ficando preocupada. Gosta de empreender? Ninguém. Gosta de escrever? Ninguém. De ler? Ninguém. É preocupante, né? Pessoal, eu sempre falo que a escrita é um exercício, né? Falar assim, oi, tudo bem, num domingo eu quero escrever. Não, né, gente? Não é um Netflix, não é uma série, é um exercício. Fundamental? Fundamental. Quem escreve bem hoje tem emprego garantido. Aliás, se tiver alguém que escreve bem aqui, o meu marido está com uma vaga na agência, tá? Porque está difícil de encontrar. Então, o PIC é a nossa iniciação científica. É aquela oportunidade que você tem de experimentar o processo de pesquisa. Por que eu falo experimentar? Porque de cara a gente fala assim, não gosto. Não gosto de pesquisar. Primeiro, pesquisar é coisa de velho, né? Porque a gente não vê muitos pesquisadores novos. Pesquisar demanda muito tempo sentado. Pesquisar é isso. Não dá dinheiro, mentira, né? Pesquisa dá muito dinheiro, mas a gente acha que não dá. E é coisa de instituição pública, né? Não é para mim, Marcela, eu trabalho. Tenta. Primeira coisa, na graduação, gente, ouse experimentar coisas que vocês não sabem se gostam. Não é assim com comida? A gente não tem que experimentar para saber se gosta? Na graduação, vocês têm essa oportunidade de ficar experimentando. É a hora de errar. Depois, na pós, tem pique? Não, não tem pique. Aí já foi. Já foi esse teu momento. Então, o PIC é uma iniciação científica. Você vai lá, sei lá, quem é de psicologia, tem o professor Eduardo, o professor Paulo, a professora Michele. Nossa Senhora, tem um monte de professor que orienta. Você vai lá e senta com o professor Eduardo e fala assim, eu quero fazer o PIC. Como é que eu faço? Ele vai te dar uma ideia de tema que ele já trabalha. Você fala, faz sentido, né? O Paulo, eu sei que pesquisa suicídio, por exemplo. Faz sentido eu estudar suicídio, tenho curiosidade. Você entra no grupo com ele, submete o projeto e começa a desenvolver. Por que é importante a pesquisa? Por que é importante a publicação? Lembra que eu falei que a minha preocupação é com vocês, com o mercado, com a sociedade? A pesquisa é onde a gente devolve o nosso conhecimento para a sociedade. É onde eu devolvo, eu sou da área de gestão, aonde eu devolvo para um pequeno empresário que se ele fizer assim, 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 assado, ele tem mais retorno financeiro do que se ele fizer como ele estava fazendo. Então, eu explico para o meu empresário como ele ganha mais gastando menos. Isso para mim é legal? Eu ganho dinheiro com isso? Não, eu não. Mas ele tem mais dinheiro para investir e contratar mais gente. E se ele contrata mais gente, eu tenho mais gente empregada. Tenho mais dinheiro rodando no mercado. Tenho mais famílias conseguindo comer. E eu sou da psicologia. Eu desenvolvi um estudo sobre suicídio. Eu consigo trazer alguma palestra, alguma coisa para prevenir? Consigo. Então, eu estou gerando conhecimento. Eu estou colocando para a sociedade que o que eu aprendi, eu também posso ensinar. E vocês podem ensinar. Vocês vão perceber que a partir da primeira disciplina vocês já têm conteúdo para ensinar. Então, ensinem, partilhem. Né? Eu acho que esse é o convite do PIC. Partilhem, experimentem. Então, vou finalizar minha mini palestra. A professora sempre dá 5 minutos, mas nunca dá certo. Professora, muito obrigada. Pessoal, novamente, muito obrigada. Eu estou à disposição. Como eu disse aqui, eu represento 3 áreas, mas os times são grandes, vocês vão acabar conhecendo eles. E sejam bem-vindos, façam da UniCV a casa de vocês. Aqui a gente trata vocês realmente como se vocês estivessem dentro da nossa casa, porque praticamente, né, professor Alex, nós moramos aqui mesmo, então vocês estão na nossa casa. E tudo que vocês precisarem, tudo que vocês tiverem ideia, sintam-se com abertura para conversar com a gente, porque a gente pode desenvolver um projeto especificamente no que vocês estão pensando. Perfeito? Eu convido agora o nosso diretor acadêmico para fazer uso da palavra. Gente, bem rápido mesmo, porque o pessoal já começou aqui a se apresentar. Agradeço a todos, palestrante dessa noite. Professor Hamilton, quando o senhor estava falando, na realidade o professor vai falando e vai falando para os professores também. A tua mensagem é bem confortante para nós também, professores, e para vocês, alunos, porque aqui vocês vão encontrar muitos desafios, muitos desafios. E às vezes a gente vem com a cabeça cheia de casa e vai ter um momento que você vai sentar aqui e que você vai precisar respirar fundo para você se concentrar naquilo que o professor está falando. E tem uma frase, né, que é muito dita na sociedade, que aprender dói. E daí esse aprender dói mesmo, porque você agora sai de uma zona de conforto. Muitos aqui eu tenho certeza que trabalham, tem família, está em casa e agora começa a vir para cá
7 horas, na hora que começar a dar 8 horas, vai começando dando uma fome, um sono, e vocês vão ter que vencer todas essas etapas. Mas nós estamos aqui para ajudar vocês. Nesse primeiro momento, quem ia falar com vocês era a Daiane, que é a psicopedagoga da instituição, e eu vim falar um pouquinho da função dela, porque para vocês alunos que estão começando é muito importante. A psicopedagoga, ela fica lá no multiatendimento, junto com o Guilherme, lá naquela entrada que vocês entram lá na frente da instituição. O que é a função da psicopedagoga? Alex, estou com dificuldade de aprender. Agora que eu estava um tempo sem estudar e agora eu voltei para a sala de aula, eu esqueci como estudar. Eu esqueci como que é organizar os meus estudos. Ou tem algum conteúdo que parece que não entra na minha cabeça. O que acontece? Será que eu estou estudando de forma errada? Será que eu estou planejando de forma errada? Então a instituição, ela tem uma psicopedagoga que vai ajudar você nos seus estudos, tá bom? Então essa é a minha fala. Se você começar a perceber que você tem alguma dificuldade, seja alguma dificuldade de acessibilidade mesmo, ou de aprendizagem, então, eu estou com dificuldade de leitura, não consigo me programar para leitura, vai ter prova e eu não consigo me organizar, como estudar para tanta prova? Procure a psicopedagoga que a instituição tem para que ela faça essas orientações para você. Isso vai te ajudar muito. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha se você não consegue ler direito, não consegue fazer um cálculo corretamente onde todos os seus amigos estão conseguindo. Não tenha vergonha de aprender, porque daí ela vai te mostrar alguns caminhos que nós sabemos que funcionam para que você tenha o melhor conteúdo. Aprendam bastante, aproveitem bastante a situação, nós teremos outras oportunidades para conversar. Aproveitem todas as oportunidades que a instituição oferece para vocês, desde projetos, até mesmo dentro da sala de aula. Deem significado no estudo de vocês. Se fosse apenas para você buscar uma informação, hoje o YouTube já traz muita informação, concorda comigo? Se quiser fazer um pudim, esses dias eu me aventurei, se quiser fazer um pudim, você joga lá para fazer, ele vai te ensinar a fazer. E detalhe, você ainda escolhe o vídeo o menor possível. E ainda coloca na velocidade 2, para ser mais rápido ainda. Então, se for só para informação, a gente já tem outros lugares. Mas a faculdade precisa dar significado. O que é um significado? Quando eu conheço a coordenadora Elaine, ela vai me abrir outras ideias, outros caminhos. Quando eu conheço o amigo que está do meu lado, ele vai me abrir outros caminhos. E, às vezes, eu tenho um pouco de dificuldade nessa interação. Então, procure a nossa psicopedagoga. Tenham sucesso na carreira. Teremos outras oportunidades para conversar. E desejo uma boa noite, uma boa palestra a todos vocês. Eu sou responsável por toda a parte de qualidade de ensino e extensão universitária. Aí vocês podem falar, o que é isso, extensão universitária? E hoje é a curricularização da extensão. A partir do ano que vem, todos os cursos têm que ter 10% da carga horária em extensão universitária. E o que é isso? Na verdade, vocês vão fazer trabalhos na comunidade, tá? Vocês não vão sozinhos, porque vão ter os projetos de extensão que os professores já vão ter para vocês. E aí vocês escolhem aquilo que vocês mais se identificam, né? E, de preferência, aquilo que vocês têm como meta na formação de vocês. De repente, um de vocês veio de uma comunidade e fala, não, eu quero fazer trabalho naquela comunidade. E aí vocês vão conversar com os professores. A minha comunidade está precisando de trabalhos em tal área. Será que não tem um projeto para desenvolver lá? Vocês podem conversar, podem sugerir aos professores do curso e vocês vão trabalhar nessa comunidade. O que vocês vão levar? Vocês vão levar conhecimento, vocês vão fazer a troca de conhecimento com aquelas pessoas que têm muita vivência. E vocês vão aprender juntos, tá? Com a comunidade, prestando um serviço, fazendo alguma coisa para que a comunidade desenvolva. Então, é isso, mais ou menos, a parte de extensão. Claro que nós vamos ter muito mais contatos, e os seus professores também estão imbuídos nesse trabalho de extensão. E vocês vão poder tirar dúvidas e se encaixar nos projetos de extensão dos departamentos dos cursos, tá? Hoje, na verdade, a minha missão aqui é apresentar Bruno Fávaro. Por favor, Bruno, vem aqui.
meu ex-aluno, meu ex-orientando, e brincam que é o meu pupilo, meu ex-orientando, realmente meio filho, né? Porque até meus filhos têm ciúmes, porque eu falo muito. Hã? Que o Bruno, ele faz uma reportagem legal, a gente conversa, troca ideias, ele fala, o que você achou? E aí eu dou os meus palpites, inclusive, né? E ele tem... O Bruno é o exemplo daquilo que o professor Hamilton falou muito bem hoje para nós, para vocês, que muitas vezes tem 2 alunos na sala. Por que um se destaca e o outro não? Não pelas notas, mas porque aquele aluno sabe o que quer. Ele vem imbuído de um objetivo na vida. Ele fala, eu quero ser um bom profissional, eu quero realmente... E tudo isso que a Marcela falou, no sentido dele ter essa visão, né? A instituição vai dar essa possibilidade para vocês. E o Bruno veio, desde quando entrou na faculdade, já com uma meta. Vocês estão vendo, falando, essa carinha é conhecida. Ele é realmente repórter da RPC, tá? Ele é especializado em matérias na área de saúde, tanto é que ele entrava direto no programa Bem-Estar e, atualmente, mais em termos de meio ambiente. Então, vocês vejam que até nisso ele é diferente dos outros. Ele está se especializando numa determinada área, fazendo reportagem naquilo que ele gosta. Tá? Ele escolheu, ninguém falou para ele, faça isso ou faça aquilo. Ele escolheu. E ele chegou no curso desse jeito. Ele veio de uma outra faculdade e falou, não, eu vim aqui porque eu quero ser orientando da senhora. E, realmente, eu tive o privilégio de orientar o Bruno, porque ele sabia o que queria. E eu castiguei o Bruno. Ele queria fazer... um vídeo numa comunidade rural. Por que uma comunidade rural, que hoje todo mundo veio para a cidade, o êxodo rural, e eles permaneceram na área rural, 150 famílias. Eu falei, Bruno, você quer fazer um vídeo naquela comunidade? Você vai morar lá. Porque senão você não vai fazer o vídeo de acordo com a realidade da comunidade. Você vai fazer com o olhar de gente de fora, vai fazer a coisa superficialmente. Ele foi, morou 10 dias, 10 dias, né? 10 dias. 10 dias, a 11 quilômetros. Pra caramba, pô. 11 quilômetros aqui de Maringá. Mas foi depois do jantar, nas varandas, que ele conseguiu os melhores depoimentos, tá? Que enriqueceu o vídeo dele, né? Então, ele já sabia. Quer dizer, desde pequeno, o Bruno sabia. Ele falava, não, eu quero ser repórter, eu quero trabalhar com microfone, porque ele ficava com o pai dele no trabalho do café, ele já pegava qualquer coisa, era microfone para ele. E ele já ficava falando como repórter. Então, era um sonho, a dona Neuza está aqui e sabe disso. Era o sonho dele, e ele veio para fazer e para ser diferente. Gente, ele está 12 anos em TV, tá? 12 anos de formado, é isso? Formado, 10 de RPC. 10 de RPC. Tá? E ele entra em grandes reportagens, Jornal Nacional, já entrou no Fantástico também, tá? E ele fazia parte do time daquele programa Bem-Estar. Então, vocês vejam que um jovem, quando quer realmente, sabe o que quer e é determinado, ele vai e realmente escolhe. Acho que isso vem realmente exemplificar isso que o professor Hamilton falou, que a Marcela falou. Ele não ficou na zona de conforto e falar, não, eu estou fazendo jornalismo, e daí? Não sei o que eu vou ser, o que eu quero. Não, ele tinha uma determinação desde quando chegou, ou desde pequeno, aquilo que ele queria. Tá? Então, ele realmente, hoje, está se especializando na PUC de Curitiba, em gestão sustentável e meio ambiente, porque ele não quer ficar só como repórter, não sabe também o futuro, então ele está se preparando para isso, mas sempre olhando lá na frente o que eu quero, por que eu quero, se é isso que eu quero mesmo, eu quero ser feliz, eu quero ser um bom profissional. Então, acho que vem de encontro a tudo que foi falado, o nosso propósito de mostrar para vocês que estão chegando hoje
no terceiro grau, tá? Tá chegando na UniCV, e que vocês também abracem aquilo que vocês querem ser com determinação. Que vocês é que vão fazer realmente a carreira de vocês é que vão fazer diferença na vida de vocês, tá? Então, Bruno, palavra com você. Obrigado, professora Luzia Deliberadu. Bom, meu nome é Bruno Fávaro, sou jornalista. Como a Luzia disse, eu já tenho 12 anos de formado, estou há 10 anos na RPC. Antes disso, passei por outras emissoras, mas eu vou falar um pouquinho quem eu sou. Sou daqui, do lado, de Jandaia. Minha família toda dali, uma família de agricultores, produtores de café. E aí eu realmente vivi a minha infância. Começa assim, meu primeiro amor pelo microfone. Numa festa de Ano Novo, na casa de um amigo, apareceu com o microfone. Eu tinha, sei lá, 3 anos, 3, 4 anos. Aquela noite eu... Não posso falar palavrão. Eu acabei com a festa, gente. Eu acabei, porque pensa uma criança insuportável durante a noite inteira com aquele microfone. A família inteira me odiou aquele dia. Mas aquele dia eu descobri o que eu queria. Eu queria trabalhar com isso. Eu não sabia o quê. Não sabia para que esse negócio servia, entendeu? Eu queria falar. E aí, a partir daquele momento, eu comecei, então, tudo para mim era microfone. Eu pegava uma laranja, um cabo de vassoura, enfiava em cima assim e saía falando, que nem um idiota. Andava assim no sítio, na curva de nível, eu imaginava que desculpa, irmão. Eu imaginava que os pés de café era o público. E eu tinha até um programa de televisão. Chamava Bruno Show. E minha prima era Laís Feliz. E se ela não brincasse, ela tava lascada, velho. Eu ia pro pau. Tu vai brincar sim? Pô, eu não quero. Vai sim. Você é Laís Feliz. Fica feliz. Fazia a guria ficar feliz. Bom, e aí eu fui crescendo e sabia que era isso que eu queria, e até que eu resolvo fazer jornalismo. Bom, chegar na faculdade, hoje que vocês estão aqui, é um dia de muitas dúvidas. Para quem está chegando agora, para quem é a primeira vez que vem para um centro universitário, é um dia super complicado. Eu vou contar para vocês que quando eu cheguei, nesse dia aqui, depois no segundo dia teve aula, eu era tão jacu que eu tinha vergonha de ir no lugar onde tirava o xerox. Eu tinha vergonha de perguntar, de tirar... Olha que ridículo isso, né? Eu tinha vergonha. Eu era um moleque besta. Mas aí depois você vai entendendo nesse ambiente que é esse ambiente que vai te formar cidadão. Claro que tudo que você aprendeu até aqui é fundamental. O que você aprendeu na tua escola, no ensino fundamental, no ensino médio, e depois o que você aprendeu na sua casa, claro que é maravilhoso. No entanto, isso daqui vai te formar como cidadão. Isso aqui vai despertar a tua cabeça, porra. Tu vai aprender coisas que você não sabia que existia. E outra coisa, não tem nada melhor nesse mundo do que você estudar alguma coisa que você gosta. Isso dá tesão, porra. Você vai estudar alguma coisa que você gosta, é maravilhoso. Porque quando você está lá no ensino fundamental, no ensino médio, você acaba estudando coisas que você acha um porre. Por exemplo, física. Desculpem, quem está estudando gosta de física. Até hoje eu não sei como é que funciona aquele negócio. Entendeu? É impossível. Teve uma atividade no vestibular, que eu peguei 2 vestibulares e das 2 vezes tinha a mesma atividade. É óbvio, professora. E até hoje eu não sei. Entendeu? Não sei o que era. Não sei. Nem o gabarito eu tentei decorar, entendeu? De tanta raiva. Que era um negócio do barco indo. Eu falei, não sei. Liga o motor desse barco e vai, pô. Não sei. Ok. Mas quando eu cheguei na faculdade, eu fui estudar algo que eu queria. E isso me deu muito prazer. Eu vou falar um pouquinho mais baixo, então, porque você está tentando regular aí. É que eu falo, ó. E aí, isso dá muito prazer. E na faculdade, eu acho que a faculdade me formou muito como quem eu sou, como cidadão, como pessoa. E foi na faculdade que eu encontrei
a professora Luzia Yamashita Deliberador, que foi a minha orientadora. Mas antes dela ser minha orientadora, eu enchi muita paciência dela pedindo: você vai ser minha orientadora. E ela disse: mas você não quer nada com nada, você não quer estudar? Porque você está pensando assim: o cara está aqui e ele está vindo dar palestra, hoje ele era bom aluno? Que, pai? A gente ia pro boteco também, né, velho? No entanto, o que eu quero contar para vocês é que quando eu entendi ali, dentro daquela disciplina chamada comunicação comunitária, eu entendi o que eu queria ser. Eu entendi onde eu queria chegar, entendeu? Eu queria ser repórter. Eu queria conhecer gente. E o que eu quero contar para vocês hoje aqui, o que a Luzia já adiantou, falou do meu projeto lá, do meu TCC, que eu fui lá morar. Ela fez eu morar 10 dias numa comunidade rural. Comunidade de guerra aqui de Maringá. Fiquei lá, morando. Comi, hein? Ô, pô, faz comida boa lá. 10 dias, voltei bem bonitinho para casa. Mas, ali eu entendi o que eu tinha que fazer. É gostar de gente, de pessoas, de histórias humanas. E isso não é só papo para um jornalista. É para todo mundo. Vocês aqui, independentemente do que vocês vão fazer, se são profissionais que serão psicólogos, ou administradores, ou advogados, eu não sei. Eu acho que é muito difícil trabalhar sem gostar de gente, conversar com pessoas, entender, olhar no olho. E aí depois de eu passar o dia inteiro lá na comunidade de guerra, andando atrás das pessoas para falar com elas, indo para a roça com elas, filmando ali do jeito que dava, uma câmera horrível, mas ficou bom no final, né? Eu jantava com eles e acabava o jantar, a gente sentava na varanda ali e aquelas pessoas começavam a contar um pouco da vida delas para mim. E aí você entende que você precisa gostar de pessoas, de histórias humanas. Se a gente não gostar de gente, que tipo de cidadão a gente vai ser? Que tipo de psicólogo você vai ser se você não gosta de gente? Que tipo de administrador, de advogado, de engenheiro, se você não souber lidar com pessoas? E é isso que muito falta hoje. É saber lidar, conversar, olhar no olho, entender a história daquela pessoa, entender o histórico daquela pessoa, entender a realidade em que ela vem. Se ela veio da cidade, se ela veio da roça, se ela veio da favela, se ela veio do centro, se ela é rica, se ela é pobre. Independentemente de qualquer coisa, a gente tem que saber a história daquela pessoa. Tá ligado? Deu boa? Tudo bem. Ô, professor, muito obrigado. O senhor é muito gentil. Tá bom. Me formei. E aí, durante a faculdade, a professora muito bem falou sobre todas as possibilidades, e principalmente de estágio. Mas no meu curso de jornalismo, eu vou sentir um pouco velho agora, mas na minha época, não era proibido o estágio. Jornalismo é proibido o estágio, porque na época você assinava. Depois mudou, hoje, teoricamente, não precisa do diploma para exercer o jornalismo, que é um problema, mas não precisa, mas as grandes empresas de comunicação do Brasil ainda contratam profissionais formados. Pois bem, naquela época eu não podia, mas eu estagiava. Trabalhava num jornal lá perto da Catedral, chamado Jornal Hoje Notícias aqui de Maringá, que era do jornal impresso. Eu trabalhava à tarde, ou época de expor em Garamassa, hein? Porra, ganhava ingresso, trabalhava à tarde, ia para a faculdade e depois ia para Espangar. Era legal, mas o resto depois não era, que eu tinha que trabalhar no outro dia. Mas assim, o que eu quero contar para vocês? Ia trabalhar, e trabalhei durante a faculdade, trabalhava no impresso, depois eu fui trabalhar em televisão. Por que é tão importante isso? Porque se você fizer a tua faculdade e estiver distante daqueles profissionais que já lidam lá, que já trabalham na tua área, poxa vida, quando você se formar, vai ser muito difícil você entrar no mercado de trabalho, porque ninguém te conhece. Entendeu? Vai ser, quem é você
Então, agora que vocês estão entrando, não vai perder tempo, não. Já busca algo próximo da sua área. É importante. Se acaba, já entra ali. Porque é uma maneira de você conhecer gente. É o que a professora falou, network. Se não fizer isso, porra, vai chegar quem é tu. Entendeu? Então, é o melhor caminho. E eu acabei a faculdade, apresentei meu TCC, essa da comunidade de guerra, num dia. No outro dia, eu já estava trabalhando em televisão, porque eu trabalhava, já fazia freela. E a televisão, eu sempre pensei que ia trabalhar em rádio. Porque eu falei, porra, ninguém vai querer um cara redondo, não vai querer andar na televisão. Mas rolou, quiseram, tô lá. Televisão é o seguinte, eu tenho muita paixão no que eu faço lá. Eu gosto muito de trabalhar com televisão. Porque as pessoas podem pensar assim, você vai lá porque vai aparecer na TV. Não, porra, nada disso. Eu vou lá porque você conhece as histórias daquelas pessoas e começa a conversar com elas. Começa a entender que você precisa primeiro ouvir para depois contar aquela história. E aí, na televisão, eu comecei a fazer alguns projetos dentro da emissora que eu trabalho hoje para colocar isso no ar. Dentre alguns exemplos, eu separei aqui um que eu acho muito legal, que foi assim, o primeiro que foi um despertar, que foi a série que eu fiz sobre albinismo. Tá ligado que é albinismo, todo mundo aqui? Legal, né? Cara, é um mundo muito escondido. Muito escondido. Tanto que o nome da série foi para o Bem-Estar da TV Globo. A gente viajou pelo Brasil para gravar isso. E por que é um mundo muito escondido? Tanto que o nome era Invisíveis. Porra, os caras são tão brancos. Não é isso. É que é um mundo escondido. As pessoas não estão preocupadas com esses brasileiros que sofrem muito. Por quê? Como eles não têm a melanina, o sol queima a pele dessas pessoas e muitas delas acabam morrendo de câncer antes mesmo de conseguir chegar aos 40 anos. Por quê? Porque a maioria não enxerga. Por quê? Porque também não tem coloração ali para poder filtrar. E a gente não falava isso na televisão. Aí fizemos uma série. E nessa série, quando nós colocamos ela no ar, aí vem o prêmio. Tu ganhou um prêmio? Não ganhei um prêmio. O prêmio foi o seguinte, nós colocamos a série, eu viajei, fui para São Paulo mostrar o Hospital das Clínicas, depois fui para o Maranhão, lá numa ilha chamada Ilha dos Lençóis, não Lençol Maranhense, Ilha dos Lençóis. É uma ilha onde tem a maior concentração de albinos do país. Por quê? Porque há algumas gerações, uma mulher portuguesa, albina, pisou na ilha, se apaixonou por um nativo e ficou. Como se trata de uma ilha, aquela população vai se relacionando e vai ficar casando, primo com primo, primo com primo, primo com prima, primo não sei o quê. A genética faz o papel dela e aí o albinismo espalhou lá naquela ilha do Maranhão. Fomos para lá gravar. Colocamos todo esse material no ar. Uma família do Espírito Santo viu a matéria de manhã na TV Globo, mandou uma mensagem para a TV e falou assim, olha, eu acho que eu acabei de entender o que aconteceu com a minha família. Porque a minha mulher e eu somos negros e o meu filho é branco, muito branco. E eu já pensei em separar da minha mulher por dezenas de vezes. Eu sou humilhado pelos meus amigos porque falam que eu sou corno. Porque o meu filho é muito branco e eu e minha mulher somos negros. Eles não tinham a informação que aquela criança era albina. A TV Globo me chamou, voltei para São Paulo, a família foi para o Hospital de Clínicas, levamos a criança lá e salvamos um casamento. A criança era albina, não tinha uma traição ali. Qualquer coisa a gente fazia um DNA, mandava o programa do... João Kleber, mandando o programa do Ratinho, entendeu? Eu ia fazer o VT para eles.
Enfim, não foi isso. Cara, esse é o prêmio, Bruno? Esse é o prêmio. Esse é o prêmio que eu ganhei aquele dia. Nós conseguimos, eu e minha equipe, conseguimos mostrar para uma família e para dezenas de outras famílias o que estava acontecendo ali. Qual que é o nosso papel qual é o meu papel de comunicador, de jornalista? É informar. Gostando de gente, conhecendo histórias humanas, é tentar transformar a vida daquelas pessoas. Deixa eu contar um detalhe dessa história quando eu fui lá para o Maranhão, porque eu acho muito legal essa história. Maranhão, época de Natal. Maranhão, época de São João. Cara, aquela cidade vira coisa mais linda do mundo, fica toda decorada. Fomos, gravamos lá. Falei, Bruno, vamos embora, acabou, não sei o que, tava voltando para São Paulo, gente. Tô no aeroporto. De repentemente, começa assim, pá, pá. Falei, porra, São João. É festa São João. Aí eu ouvi de novo, pá! E a galera correndo, e cadeira voando, e o aeroporto, mala pra entrar no... Um assalto dentro do aeroporto. Era gente sangrando, não sei o quê. Eu simplesmente me arrastei no chão, pulei o balcão da Gol, coloquei a cara no chão e falei, não quero morrer. Puta meu, tanta coisa que eu não fiz ainda. E tiro comendo. Pá, 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 pá. Aí parou o tiro ali, mas eu fiquei ainda com medo. Eu falei, qualquer coisa eu vou deitar nessa esteira aqui. Eu vou para Bangkok. Tô nem aí. O que aconteceu? Passou, olha o meu repórter cinematográfico. Era repórter já do Fantástico, o Alberto dos Santos. Olho para ele, já tá com a câmera no ombro. E filmando tudo. Eu falei, puxa, meu Deus do céu, e agora? Fui lá, catei o microfone. Vamos gravar. E gravei, entramos no jornal. Aí liguei para minha mãe. Falei, mãe, vai entrar no jornal agora aí? Eu tô voltando para São Paulo, mas eu tô bem, tá? Eu tô vivo. E voltei, tá tudo certo. É o papel da gente, meu papel. Informar, contar o que está acontecendo, apurar, com seriedade. Hoje a gente está num momento em que todos nós podemos produzir informação. Que bom. Mas também que seja um momento em que todos produzam informação com qualidade, com respeito e com verdade. Isso é muito importante. E nós, quando vamos consumir notícia, também precisamos saber se aquilo de fato é um fato. Tá? Bom, por isso eu vou mostrar para vocês. Aí, foi evoluindo, vamos embora, vamos trabalhar, não sei o quê. Sonhei um dia. E é legal pra caramba. Vocês que estão agora, vão entrar no mercado de trabalho, vão entrar numa profissão, sonhar é importante, realizar é melhor ainda. Sonhei um dia, falei, pô, eu quero ir para a África, quero ir para um país chamado Guiné-Bissau. É um dos países que falam português, fica no oeste da África, é muito pequeno e é um dos mais pobres do mundo. E esse lugar foi muito legal pisar. Ficamos 20 dias andando por esse país todo para contar a história dessas pessoas. E mais, a história de brasileiros que estavam lá tentando transformar a vida dessas pessoas. Com educação, com saúde e com atendimento e curando as feridas. Para um pouquinho, isso. E vai ter barulhinho para nós, né? E curando a ferida daquelas pessoas. Muitas crianças lá não têm calçado. Não tem. Muitos desses brasileiros que foram para lá acabam pegando e curando a ferida no pé aberto. Eles chegam todo dia e falam assim, vim fazer a cura, que é fazer o curativo no pé. Eles falam crioulo lá. Vamos rodar o comecinho? Dá para baixar um pouquinho a luz? Então boa, vai, roda o comecinho só. A terra aqui tem cor de ouro, e o pó que sobe parece refletir o sol escaldante. Na época da seca, que vai de dezembro a maio, todos os dias começam e terminam assim,
nada de água vinda do céu. E dessa terra sedenta nasce a capacidade de superação. Florestas inteiras de cajueiros, que se sustentam com a água que sobrou da época da chuva. São assim também aqueles que nascem aqui. Estamos na Guiné-Bissau, no oeste do continente africano. O país já enfrentou guerras e uma luta recente pela independência. Só na década de 70 deixou de ser colônia portuguesa. Aqui não tem água potável e a maior parte do país não tem energia elétrica. A Guiné-Bissau é um dos mais pobres do mundo, mas a sua gente não escancara toda essa miséria. Nossa viagem começa na capital desse país, Bissau, onde as ruas são tomadas por uma multidão frenética. E é melhor olhar por onde anda. O toca-toca, esses carros bicolores, o único transporte público daqui que sempre está abarrotado de gente, pode te dar um chega pra lá. No mercado do peixe, na beira do porto, o frenesi é o mesmo. O mercado é um retrato da economia primária da Guiné-Bissau. São toneladas de peixes de jeitos, cores, formatos diferentes, secos e frescos, e até podres, que são usados como tempero. Esse espaço aqui é o das mulheres. Funciona assim aqui no mercado do peixe. Aquelas bancas maiores ficam os peixes trazidos pelos pescadores que eles vendem. Essas mulheres chegam aqui muito cedo. Elas compram e revendem aqui nessas banquinhas. É um jeito delas conseguirem um dinheiro extra para ajudar em casa e principalmente para pagar a escola das crianças. Esse lugar foi muito maneiro. Foi transformador. É legal, porque a gente mostra ali a realidade desse povo, que as mulheres que são obrigadas a pagar a educação dos filhos se quiserem que os filhos estudam. Elas trabalham. Carregam toneladas, né? Mas carregam muito peso na cabeça ali, carregando, trabalhando para tentar sustentar os filhos. E esse lugar foi muito transformador e foi sonhando, foi querendo, acreditando, fizemos um projeto, fomos para lá e fizemos esse material lá na África, e foi transformador mesmo. Pisar nessa terra é maravilhoso. E aí, aqui hoje, como é que eu estou de tempo? Se não, tá bom. Não é porque todo mundo ficou olhando para você, entendeu? Você é a braba. O pessoal tá chegando, já descobrindo já. Não, e aí, olha, ixi. Bom, quando eu voltei, a gente voltou da África e a gente começa a tentar contar sempre histórias. É isso que eu faço, é contar histórias humanas, histórias de pessoas, histórias de projetos. A gente voltou da África em fevereiro de 2020. O que aconteceu em fevereiro de 2020? Porra. Pandemia! Pensei que você tinha esquecido, faz tempo, né, pô? Pandemia! Até ontem a gente estava de máscara aqui. Eu não estava nem aqui, estava lá no Zoom aqui, ó. Pois bem, chegamos. E aí reviravolta, cara. O mundo virou. A gente quase ficou preso lá. Por dois motivos. Primeiro, pandemia. E segundo, que o país estava começando uma crise política. Eu entrei, tinha um presidente, saí, era outro. Tanto que quando nós chegamos, fui lá, apresentei a documentação para a presidência da República para nós estarmos lá. No meio do caminho, aqueles documentos já não valiam mais, porque o presidente já tinha mudado. Ok. Voltamos, pandemia, o mundo mudou, tudo mudou. A gente começa a olhar o mundo de outra maneira. E aí é o que eu acho que é fundamental eu vir aqui falar com vocês. É a importância da comunicação. Independentemente do que vocês vão ser. Se comunicar e se comunicar bem e falar bem é fundamental. Porque se você não souber transmitir uma informação, a gente corre o risco de ter graves problemas de pessoas não sabendo o que você quer contar. Então é muito importante. E a pandemia aproximou a academia, a universidade, aproximou
a pesquisa do cidadão. Tanto que a TV Globo criou um programa, Central Covid, as outras emissoras, todo mundo, Covid. De repente, do nada, você vê na televisão gente que você nunca ouviu, você vai lá, você vê quem é o especialista. Apareceram vários especialistas, médicos, cientistas. O cientista saiu do laboratório e foi para a televisão, foi se comunicar. Então, por isso que é importante a gente saber se comunicar. E a gente foi ouvir pessoas, foi ouvir contar essas histórias. A pandemia, gente passando fome, gente na miséria, gente perdendo emprego, o Brasil parando, o mundo parando, gente morrendo. E aí olha pra gente que está lá para contar informação, a gente foi considerado serviço essencial, que é de fato essencial. Nós estávamos lá nos primeiros momentos contando para os paranaenses, e inclusive fui eu que fiz esse link dizendo no Boa Noite Paraná para as pessoas, olha, Paraná tem o primeiro caso de Covid confirmado. Depois você fala, Paraná registra a primeira morte. Isso foi muito duro. Nós tivemos que contar para vocês o que estava acontecendo, que tinha gente morrendo. Eu ia para a porta de hospital e a gente chorando. Foi um período muito duro. A gente viu muita gente morrer. E ao mesmo tempo que toda a população brasileira acabava ficando em casa, que foi justo, nós íamos para a rua. A gente acabava se expondo. Falava com as pessoas para tentar entender o que estava acontecendo e, acima de tudo, informando. Usa máscara, bota aqui, não sei o quê, passa álcool em gel, tira o sapato, bota o sapato, não precisa, tá bom, passa álcool em gel, não tem problema. Lá, coloca a máscara, prende a máscara. Ok, o tempo inteiro a gente estava o quê? Informando as pessoas que era o necessário. Fizemos esse trabalho. Toma vacina, graças a Deus. Tomei. Isso é maravilhoso. A gente contar para as pessoas e ao mesmo tempo reconhecer o que estava acontecendo no país. E aí eu fui para a favela. Fui para uma comunidade. Para mim, hein? Eu quero mostrar esse VT porque eu acho que ele é maravilhoso. Não por mim, mas justamente pela história. Aquele que... das famílias, aquele que você abriu antes. Isso. Que é o chamado, que a gente contou, eu fui lá numa comunidade chamada Caximba, isso aí, ó, uma comunidade lá na chamada Caximba, que fica em Curitiba. Inclusive o Luciano Huck uma vez foi gravar lá, ele arranjou confusão com a prefeitura da cidade, porque ele disse que aquele local lembrava o Haiti. E de fato é muito triste a situação econômica dessas pessoas. É muito grave o que essas pessoas enfrentam. E aí eu fui lá fazer uma matéria e percebi que para comer, professor, as pessoas estavam tendo de plantar. Elas foram lá e começaram a plantar. Arranjaram terrenos para poder plantar para comer. Porque não tinha nem doação. Porque muitas vezes, se você não tem, acho que muitas vezes começar, ter o primeiro passo, vir para a faculdade, você precisa também do alimento ali para começar aquela história. A pessoa tem fome. Estudar com fome. E outra coisa, eu acho que é muito legal essa máxima de que fome não é aquela coisa que você tem entre uma refeição e outra. E aí num país onde 33 milhões de pessoas hoje estão passando fome, 120 milhões de pessoas estão em segurança alimentar, a gente precisa mostrar essa realidade. É contar para as pessoas, para você que está aqui, olhar e falar, tem gente passando fome. Dá uma olhadinha nessa história. Um outro exemplo vem da região metropolitana de Curitiba. Dezenas de famílias que perderam a renda durante a pandemia estão plantando o que comer em hortas comunitárias. O que sobra eles vendem. Mas não é só isso. Eles também doam a quem precisa. A terra é cultivada com a força de quem vive à sombra da miséria. A Simone tem 5 filhos. Não é fácil alimentar toda a família quando se está desempregada e sem dinheiro. Como é que é para uma mãe chegar um dia e falar, não tenho o que comer? Não é fácil, né? Para mãe nenhuma é fácil. Mas a gente vai fazer o quê? Durante a pandemia, muitos desses trabalhadores perderam o emprego. Muitas vezes não tinha nem comida dentro de casa.
Foi aí que a solidariedade entrou em ação e eles conseguiram terrenos emprestados. Em um ano, eles já abriram 4 hortas. Pois bem, a gente conseguiu, nesse período, mostrar para as pessoas que também tinha gente passando fome. As doações minguaram, depois aumentaram. Né? O que a gente faz? A gente tenta mostrar o nosso trabalho, o que as pessoas estão enfrentando. E aí eu volto para aquela história do garoto que era albino. Quando a gente consegue doação, quando a gente consegue pessoas ajudando, pessoas dando dinheiro, comida, ora bolas, é o meu prêmio. É o que eu ganhei. Bom, para chegar no final dessa história, eu quero contar para vocês o seguinte. Duas outras reportagens que eu acho muito legal. Uma que eu fiz que é sobre transposição uterina. Já ouviram falar sobre isso? A história é mais ou menos o seguinte. Um médico, há 5 anos, ele descobriu que se ele pegasse a mulher com câncer na região do útero, quando fizesse a radioterapia, o útero ia morrer. Ia perder aquele útero. O que esse médico incrível chamado Dr. Reita, lá de Curitiba, criou? Ele falou assim, cara, se a gente pegar o útero aqui e colocar para cima do umbigo, ele descola o útero ali e coloca para cima. Eu descobri essa história há 5 anos e fiquei, todo ano ligava para o médico, Dr. Reita, e aí, tem uma das meninas grávidas para a gente mostrar? Não, Bruno, não tem. Cara, esperamos, até que finalmente fizemos essa reportagem, uma mulher conseguiu engravidar e nasceu o bebê. Se ela não tivesse feito isso, essa transposição uterina, porque vai, coloca o útero, faz o tratamento, devolve o útero para o lugar. Se não tivesse feito isso, a criança não teria existido, porque aquele útero ia morrer. Aquele médico criou isso. Maravilhoso, professora. Aí hoje eu fui perguntar para ele, eu falei, vou lá falar com os alunos da Luzia, eu quero saber qual que foi a reação, né? E aí ele me mandou uma mensagem e me contou a seguinte coisa. Ele falou assim, Bruno, a matéria foi para o ar. Muitas pessoas entraram em contato, muitos médicos não sabiam que isso existia. Assim que a matéria foi para o ar, na semana seguinte, um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro ligou para ele, falou assim, aqui eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, estou aqui com meus alunos aqui, eles querem falar uma coisa para você. Colocou no Viva Voz e aquela sala de aula inteira de medicina aplaudiu aquele médico. Pô, aquilo me arrepiou hoje. O que isso significa, professora? O que significa? Que a gente está dando transparência, mostrando para as pessoas o que está acontecendo. E por último, para encerrar, eu comecei a entender um pouquinho também sobre meio ambiente. A gente está passando por um momento muito grave no mundo. A gente tem que correr atrás disso. É necessário. O Brasil tem desmatado sistematicamente as suas florestas. Aí você fala assim, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou aqui em Maringá. Tá bom, meu irmão, mas você está ligado que a floresta amazônica, que é o que traz a chuva para cá, e se a gente perde aquela floresta lá, não vai ter nem aqui água para você beber, e muito menos água para alimentar aquele campo todo de soja, que é o que enriquece essa região. Ou seja, será que a gente está tratando de maneira certa? Será que o mundo está errado em cumprir e dizer que é preciso preservar, conservar? A gente tem desmatado. E o que a gente tem feito nesse trabalho? Mostrado o quê? Indo até essas regiões, mostrando esse desmatamento, chega no local, tem gente desmatando, a polícia prende, ou então os caras colocam um trator no meio do caminho para a nossa equipe não passar, a gente é ameaçado. Mas é o trabalho meu jornalístico para passar para a sociedade do que está acontecendo. E a gente tem sofrido muito com isso. Ou a gente muda a rota, ou a gente vai ter problema. Aí assim, eu quis trazer a última reportagem que eu fiz de meio ambiente, a gente já fez dezenas para o Boa Noite Paraná, para o Jornal Nacional, mostrando o desmatamento, mostrando o problema, mas eu quis dessa vez trazer para vocês algo que mostra o quanto que a ciência, o que vocês estão fazendo aqui, que é estudar, é fundamental para a conservação e para a preservação. É uma última matéria, dá uma olhadinha. Aqui no nosso telão vertical, a gente vê imagens gravadas no Parque Nacional Marinho Ilhas dos Currais, no litoral paranaense. O arquipélago é a casa de milhares de aves marinhas. Para poder estudar o comportamento desses animais sem interferir na rotina deles, pesquisadores instalaram na ilha uma câmera. As imagens são transmitidas ao vivo, 24 horas por dia. O Boa Noite Paraná foi conhecer esse paraíso de perto.
marinhense. Apesar de estar somente a 11 quilômetros da costa, chegar aqui não é fácil. Junto com os pesquisadores, enfrentamos o mar agitado por pelo menos 1 hora, até ficarmos diante das Ilhas dos Currais, no litoral do Paraná. E desembarcar também é uma tarefa difícil. A gente tem que parar o barco a uma certa distância das pedras, ainda não tem local de desembarque para embarcação. E tem que ir nado, né? Só desembarca molhado, não tem como chegar seco em cima. É isso que vocês vão fazer, tá? Vocês vão transformar o mundo. E é com a educação. É só a educação que transforma, o senhor tem razão. É só a educação que transforma. A gente precisa caminhar para isso. Precisa de força, precisa de apoio, precisa de governo, de política pública, precisa de apoio, de ajuda, precisa de financiamento, precisa de tudo isso. Precisa de um empurrãozinho. Vai precisar. Vai precisar do colega, vai precisar do amigo, um vai precisar do outro aqui. E antes de encerrar essa minha participação aqui, eu quero agradecer imensamente a professora, mas eu não posso me furtar do direito de contar para vocês que hoje, pela primeira vez, eu trouxe minha mãe para uma palestra. E aí, fica em pé, né? Minha mãe, ela teve o trabalho de me formar minha irmã em 2 faculdades, minha irmã é formada, eu formei, e depois de tudo isso, ela foi para a faculdade. Chegou a vez dela. Ano passado ela se formou em pedagogia, tá ligado? Eu não vou falar a idade, senão ela me mata, tá? E eu não entro em casa hoje, eu tô na casa dela hoje. Ela foi estudar. Mesmo quando meu pai estava doente e morreu em 2020, ela cuidou dele e não desistiu de estudar. Na boa, de tudo isso que eu falei para vocês hoje aqui, se vocês puderem guardar só o exemplo da minha mãe, eu já estou mega feliz. Para vocês, uma boa sorte, espero encontrá-los. Depois de tudo que vocês ouviram aqui, né, o que dizer? A não ser agradecer. O professor Hamilton começou falando sobre um instrumento valiosíssimo que é a educação. Que é pela educação que a gente pode e vai transformar o mundo. A professora Luzia falou do exemplo, deu o exemplo de o sonho e que o sonho pode se tornar realidade. A professora Marcela disse da necessidade de nós empreendermos, de ousar, né? De se arriscar. E o Bruno termina com essa fala, no mínimo encantadora, Bruno. Muitíssimo obrigada. Né? Foi um prazer ouvi-lo. E eu sei que foi também para vocês, porque às vezes a gente fica pensando numa aula magna, qual o tema? Aqui a gente passou por vários temas, né? De pensar fora da caixa. Eu preciso ir para a graduação, me especializar, fazer 1, 2, 3 cursos, mas qual o sentido? Né? Se não for para colocar a serviço da sociedade. Então, o Bruno fez com uma grandeza e uma generosidade, Bruno, que eu penso que impactou e que marcou. Né? Então, estou na graduação, eu estou... Por quê? Né? Qual o sentido? O que eu vou realizar com esse conhecimento, porque com o privilégio, com a possibilidade, a oportunidade de ter acesso ao conhecimento que será oferecido aqui. Né? Então, nós somos, sim, corresponsáveis por aquilo que vamos deixar às novas gerações. Então, que vocês sejam ousados, fora da caixa, que ousem sonhar, né? E que realizem aquilo que vocês sonharam. Então, uma muito boa noite a todos, muitíssimo obrigada, e que a gente possa, sim, fazer a diferença
no entorno, na comunidade em que vocês estiverem presentes, tá bom? Muitíssimo obrigada. Obrigada, professora Luzia, mais uma vez, professora Milton, a todos os professores, coordenadores, e uma boa noite a todos.